A nossa ideia seria falar um pouco sobre o que a gente poderia dizer que é a essência da beleza. E por que isso sempre desperta a nossa atenção? Porque talvez beleza hoje é o máximo valor. Tudo que as pessoas querem é estar bonitas, bem apresentadas. Dariam tudo por isso. A indústria de cosméticos é a que mais cresce no Brasil. De procedimentos estéticos, inclusive cirúrgicos, entre adolescentes, no Brasil, nos últimos 4 anos, cresceu mais de 140%. É impressionante essa ansiedade que as pessoas sentem por encontrar uma aparência melhor, né? Isso nos faz lembrar, né, um romance do final do século XIX, O Retrato de Dorian Gray. Talvez algumas de vocês estejam familiarizadas com o personagem, né? Ele era alguém muito bonito, um amigo fez o seu retrato, e o retrato ficou tão maravilhoso que o Dorian olhou para aquele retrato e pensou assim, quem dera que fosse eu que permanecesse eternamente jovem e belo como esse retrato, e não a mim mesmo, porque eu vou envelhecer, eu vou ficar feio, enfim. Então ele resolve fazer uma troca, ele vende a sua alma para que o retrato vá envelhecendo e ele fique eternamente belo e jovem. E isso é tão presente, né, na nossa cultura que até na psiquiatria já se identifica a síndrome de Dorian Gray, né, que é essa preocupação excessiva pela própria aparência, uma preocupação desmesurada, um pavor do envelhecimento, algo que não se aceita, e, ao mesmo tempo, essa ânsia, né, por procedimentos estéticos, por observar um determinado padrão. Então, a gente precisa ter, sei lá, o cabelo de um jeito, o peito, né, o traseiro, enfim. É quase que, digamos assim, um estereótipo de beleza, de padrão, ao qual a gente precisaria se adaptar para se encontrar aceitável, né, nos ambientes onde a gente se encontra. Isso é muito presente, né, na nossa cultura. Mas isso nos faz pensar, em primeiro lugar, a beleza é acessível? De fato, a gente precisa adaptar-se a um determinado padrão para ser aceito como uma pessoa interessante, atraente, né? Ou tudo isso é um investimento fadado ao fracasso? Por quê? Porque, em primeiro lugar, com o passar do tempo, a gente precisa de investimentos cada vez mais altos, com retornos cada vez mais baixos, né? Então, eu não sei se compensa todo esse investimento, para começar, né? E segundo, né, todas nós temos limitações, né? De peso, de altura, de feições, né? Enfim. Claro que existem padrões, a gente vai falar sobre isso, mas há também uma necessidade de uma adequação entre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos expressar sobre nós. E para isso, para responder a primeira pergunta, se a beleza é acessível, a gente também deve se perguntar uma outra coisa. Será que a beleza é necessária? Será que, de fato, é necessário a gente ter tanta preocupação com a aparência? Então, eu vou dizer, sim, é necessário. É muito importante, né? A gente precisa criar beleza ao nosso redor. A gente precisa de beleza, né? Isso é inerente à pessoa humana. Agora, em que consiste essa beleza essencial? Que é aquilo que nos atrai, que é aquilo que nos puxa para cima, que é aquilo que nos eleva, que é aquilo que nos fascina. Será que essa beleza essencial é essa mesma beleza padrão? Em parte, sim, e não a maior parte, não. O que é a beleza essencialmente considerada? Então, agora a gente vai para um plano mais filosófico. Porque uma coisa é a beleza em si. É eu perguntar, o que faz com que determinadas realidades que se apresentam aos nossos olhos sejam essencialmente belas? Com as suas características, com as suas propriedades, daquilo que a gente reputa, qualifica, predica como belo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, mas não é algo subjetivo?
Eu gosto de uma coisa, vocês gostam de outras. Existe moda. Então, como é que pode ser algo objetivo, objetivamente considerado, e, ao mesmo tempo, suscetível a variações de acordo com o gosto de cada um? Então, vamos responder primeiro a primeira questão. Quais são as propriedades, as características, aquilo que essencialmente podemos considerar como belo? Então, na filosofia clássica, né, Santo Tomás de Aquino, que foi um grande intérprete de Aristóteles, escreveu sobre isso. Identificou 3 características, 3 notas daquilo que objetivamente se considera como belo. A primeira tem a ver com aquilo que a gente falava, padrão. A primeira característica é a harmonia ou proporção. O que significa isso? Que em toda a natureza você observa padrões. Padrões, inclusive, matemáticos, né? Que promovem, que provocam um agrado ao nosso olhar. Então, é impressionante como a gente fica fascinado diante do mar, por exemplo, quando a gente fica fascinado diante de um jardim, diante de flores. Por quê? Porque aquilo lá é absolutamente harmônico. Às vezes eu costumo até dizer, para a gente apurar o nosso gosto, tenta observar a natureza. Tudo combina. Não tem nada que destoe. É impressionante, né? Como a natureza está descrita em caracteres matemáticos mesmo. Os gregos, né, já há séculos, né, identificaram a chamada proporção áurea, que é uma proporção entre os ângulos cuja razão dá um determinado padrão, que é o que a gente observa, por exemplo, em todas as esculturas clássicas. Então, nós temos uma certa correspondência entre a nossa cabeça, o pescoço, o abdômen, as pernas, os braços. As pessoas cuja medida, né, em todos esses âmbitos obedece à tal da proporção áurea são as pessoas mais belas, né? Por que são mais agradáveis ao olhar? Aquele rosto mais equilibrado, mais perfeito. Depois eu posso disponibilizar para vocês um slide até divertido sobre isso, que explica como os gregos, né, percebendo essa proporção padronizada na natureza, importaram isso para as suas esculturas e para a sua arquitetura, né? Então, a chamada proporção áurea está presente em muitas pinturas, inclusive modernas, contemporâneas, clássicas, né? Para dar um exemplo contemporâneo, Mondrian é todo a base de proporção áurea, todos os retângulos, né, com que ele brinca, né? É sempre assim, né? Se a gente pensar na Mona Lisa, se a gente pensar, enfim, a Vênus de Milo, Davi de Michelangelo, tanto faz, né? A Catedral de Notre Dame, tudo isso, inclusive, gente, o nosso iPad, o nosso celular, esse padrão retangular, ele é considerado, e é tido, e de fato é assim, agradável ao olhar. Então, primeira coisa, existem padrões, sim. Por isso também existem os personal stylists, que estão aí para equilibrar a nossa silhueta. Como é que é esse equilíbrio? A partir de determinadas referências matemáticas. Então, a gente pode também se tornar mais agradável ao olhar quando a gente observa determinados padrões, né? Exteriores, eu me refiro aqui, né? Padrões que se veem. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a primeira característica que, digamos assim, é uma propriedade daquilo que a gente qualifica como belo é a harmonia ou proporção. Mas há uma outra característica não menos importante, que a gente poderia chamar de acabamento. Uma coisa é bela quando ela está bem acabada, quando ela está aperfeiçoada. Aí, quem é da área de designers, né, arquitetos, sabem muito bem disso, né? Por que um produto é mais caro do que outro? Às vezes, a diferença está no acabamento. Aquilo está melhor lapidado, né? Enfim, então, é claro, se uma pessoa, por exemplo, se eu tivesse um defeito físico qualquer, né, me faltasse um braço e tal, não seria tão agradável ao olhar. Por quê? Porque não está acabado, né? Por isso que uma pessoa com defeito físico é menos agradável ao olhar, porque falta ali o acabamento, né? Então, essa é a segunda característica, o acabamento. Então, a gente pode pensar nisso, gente, na nossa própria casa, né? A gente pode fazer alguma coisa harmônica, bem acabada, ou alguma coisa desarmônica e mal acabada, até ao se pôr uma mesa. A gente aqui tem um exemplo maravilhoso de algo super harmônico, super bem acabado, com flores,
É realmente um privilégio, né? A gente poder desfrutar disso, isso nos agrada profundamente. Mas há ainda uma terceira característica, que é a que eu acho mais interessante, para ser sincera, que Santo Tomás identificava como essencial à beleza. E essa terceira característica é o que nós chamamos de luminosidade. Em latim, a claritas. Por que isso é interessante? Porque a luminosidade não é um padrão de luz, não é isso, externo. É uma coisa mais profunda. É algo que vai de dentro para fora. É a nossa capacidade de expressar além da própria forma. A gente conhece pessoas assim, que não são um padrão de beleza, mas são iluminadas, cuja presença é extremamente agradável. O que isso emana? O que isso exala? O que isso nos anuncia em relação a algo maior do que ela mesma? Então, a beleza tem esse poder de evocação, né? De nos elevar. E aí está, né, essa característica da luminosidade, da claridade. Então, quando a gente vê, por exemplo, o mar, né, como a gente vê aqui, isso me anuncia outra coisa. Não é simplesmente o acabamento, a proporção, não. É que isso me remete a algo muito mais profundo, muito mais amplo, algo que eu aspiro. Ela nos tira desse mundo, né? Por isso a beleza exerce esse fascínio, né? Porque ela não se detém em algo que é meramente formal e aparente. Ela tem esse poder de evocação até do mistério, do transcendente. E aí vem, a beleza é acessível, né? Ela é necessária, mas ela também é acessível. Quando a gente não reduz a beleza, essa simples questão do padrão. Por quê? Porque muitas vezes esse padrão não é o que vai expressar aquilo que a gente tem de melhor. Todas nós temos capacidade de expressar muitas coisas. Por quê? Porque o ser humano é belo, por definição. E aí a gente precisa olhar um pouquinho para a pessoa humana e entender o que é essa harmonia, o que é esse acabamento, o que é essa luminosidade dentro de nós. E quando a gente consegue expressar isso do melhor modo, nós nos tornamos pessoas diferenciadas mesmo. E isso é uma tarefa para toda a vida. A gente pode comparar, né, uma pedra bruta, que todas nós, digamos, temos, mas isso pode se transformar em uma pedra lapidada, em um autêntico diamante. Mas existe muito trabalho aí para ser feito. Isso não é dado e isso não acaba nunca. Mas a gente pode expressar melhor essas características com as quais a gente, de alguma forma, é dotada pelo próprio fato de ser, e de ser mulher. Então, como que é isso? Quando a gente observa a nossa natureza, né, os filósofos também clássicos, e o mais antigo deles que trabalha isso é Platão, né? É um pouco assim curioso, né? Mas ele diz assim, que nós, né, temos, digamos assim, bronze, prata e ouro na nossa natureza. O bronze seria, digamos assim, a parte do baixo ventre, né? Os nossos desejos, os nossos impulsos, né? Seja para comer, seja um impulso sexual, né? Que, de fato, anseia satisfação, né? Anseia o prazer. Mas temos também uma outra parte que corresponde ao que ele mesmo denominava o nosso apetite irascível, que é o nosso ímpeto para realizar as coisas, a audácia, às vezes a ira. Isso também precisa, de alguma maneira, ser domado, assim como os nossos impulsos. Tudo isso precisa de uma harmonia que é dada pela razão. Nós podemos trabalhar, né, os nossos sentidos, os nossos impulsos, né, os nossos sentimentos, para sermos pessoas mais harmônicas. Que maravilha! Que presenças excelentes! Então, a gente estava falando sobre isso, sobre essa importância, né, da gente se conhecer. Temos impulsos, desejos, apetites, que na linguagem do Platão corresponde ao apetite concupiscível. É aquela coisa do desejo do impulso, ao deleite, ao prazer. Temos também o apetite irascível, tendências que nos levam a reagir, a enfrentar ou a resistir. E temos também uma capacidade de ponderação e reflexão, seria algo mais intelectual.
o bronze, a prata e o ouro, né? E qual que é a nossa grande tarefa? Se a gente pensar em harmonia, acabamento, luminosidade. Pense em uma pessoa, por exemplo, que só raciocina, mas os afetos são pouco aparentes. Será que isso é agradável? Pensamos em uma pessoa muito cheia de energia, etc., porém pouco afetuosa. Pensamos em uma pessoa super sentimental, mas incapaz de enfrentar algum problema com energia. Então, de alguma maneira, a gente precisa harmonizar-se interiormente, né? E aí entra o que para Platão, né, seria a justiça, que é uma espécie assim, de vontade, de capacidade de harmonizar isso. Porque todos esses impulsos que nós temos, que integram a nossa própria natureza, eles são bons em si mesmos. É muito bom a gente ser afetuoso, é muito bom saber apreciar as coisas boas, né? Esse apetite mais sensível. Também é muito bom a gente ter capacidade de enfrentar problemas e resolver, e se indignar diante das injustiças. Não seria virtuoso uma apatia, né? Também é necessário a gente refletir, porque às vezes os impulsos imediatos não nos levam a expressar o melhor de nós mesmos, quantas vezes a gente se arrepende. E aí vem toda a ética, né, aristotélica para falar da importância das virtudes, que é precisamente essa capacidade que a gente pode desenvolver de harmonizar melhor o nosso interior com os nossos propósitos, né? Capaz de equilibrar, né, os meus impulsos, os meus sentimentos, refletir, né? Então é toda uma tarefa de alcançar maior harmonia dentro de nós, em primeiro lugar, né? Então essa harmonia é super acessível, não que seja fácil. É a pedra bruta que precisa ser lapidada para se transformar num diamante. Mas é uma tarefa que está ao alcance de todos. Harmonizar-se, né? Encontrar a adequada proporção, as reações proporcionadas, adequadas, né, em relação a determinados estímulos. É uma tarefa para toda a vida. E aí vem também o acabamento, né? Por quê? Porque a gente pode fazer bem as coisas, mas poderia fazer melhor. A gente pode expressar carinho oferecendo um presente, mas a gente pode, além disso, saber sorrir, saber agradecer, saber receber. Tudo isso faz parte de um melhor acabamento que as virtudes podem nos dar. E Platão fazia essa correspondência, né? A virtude que corresponde ao nosso bronze, né, ao nosso apetite concupiscível, se chama temperança, moderação. E tem muito a ver com a elegância. Aliás, a virtude que mais tem a ver com a elegância se chama temperança. Por quê? Porque ela permite esse equilíbrio, essa harmonia, essa proporção. E quando a gente vive a temperança, olha que interessante, a gente aprecia melhor os prazeres. Se a gente sabe apreciar um bom vinho, dificilmente você irá ficar bêbado. É super deselegante. E, de fato, você já nem aprecia, perde a capacidade de apreciar até. Então, saber sentir, saber apreciar, mas no momento, na forma adequada, isso é a temperança, que nos faz mais belos, né? Muito mais agradáveis, né? A virtude que tem a ver com esse domínio dos nossos impulsos irascíveis, né, que são necessários, a gente precisa enfrentar muita coisa na vida, precisa ter muita coragem, é a virtude da coragem ou fortaleza, que não é temeridade, que não é fazer coisas no impulso, né, temerariamente, né? Não é se lançar de asa delta sem nunca ter tido um treino para isso. Isso não é coragem, né? Isso é temeridade. Mas ela permite, né, que a coragem, né, que a gente enfrente as situações com brio. Isso tem a ver com o apetite irascível. E tem a virtude da prudência, que eu gosto de traduzir por bom senso, sensatez, lucidez, tão necessária. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica perplexo, né? A gente sofre. Por quê? Porque a gente não é, talvez, tão linda, tão magra, tão sexy, tão qualquer coisa, e a gente fica inquieta, e a gente vê as pessoas no Instagram, estão sempre lindas, felizes,
maravilhosas, né? Aquela família incrível, né? E na minha casa, né? Aquele caos, né? Então eu devo ter muitos problemas, né? A gente perde a lucidez, a gente quer imitar um determinado padrão e a gente então tem que aparecer como os outros aparecem. Por quê? Porque a gente não pensa, né? Porque falta reflexão, falta essa lucidez, falta prestar atenção. A razão, né? Que, digamos assim, orienta esses nossos impulsos. É a virtude da prudência. Segundo Aristóteles, seria, Santo Tomás, né, a mais mestra das virtudes. Ela governa tudo, né? E isso, claro, vai nos fazer pessoas mais justas, né, que sabem dar, em cada situação, a resposta mais adequada. Então, nesse sentido, essa beleza, né, que provém de uma harmonia interior, de um melhor acabamento nas nossas atitudes, isso nos permite ser pessoas mais agradáveis, muito mais agradáveis, ter uma presença, e aí vem a última característica, muito mais luminosa. Essas pessoas que irradiam paz, que irradiam alegria, que irradiam presença. Por quê? Porque elas descobriram essa capacidade de expressar o melhor de si através das suas atitudes. Vejam que a gente não fala só de uma mulher bonita, a gente fala de uma atitude bonita. A gente fala para uma criança, não mente, isso é feio. Por que o feio está associado ao que é mal? E por que o bom está associado ao que é belo? Porque, na verdade, eles se encontram no ser, né? Isso aí é filosofia total, né? Todas as realidades, só pelo fato de existirem, pelo fato de serem, só isso, a gente se deslumbrar perante tudo que é, tudo que há, isso expressa bondade, isso expressa beleza, isso expressa verdade, isso expressa unidade, né? Na filosofia são os aspectos transcendentais do ser que se identificam. Então, pensemos assim, tudo o que é pelo fato de ser é bom. Uma criança com um defeito é bom, é belo, é verdadeiro. É o ser que sabe. Temos essa capacidade, né, de ver isso. É impressionante, e é assim. Mas para isso a gente tem que ter os olhos mais purificados, né? Não restritos a padrões pré-definidos, porque isso é uma parte, mas não é o todo. E isso, isoladamente, não necessariamente irradia beleza, né? Porque a vida é muito mais rica do que qualquer expressão externa e formal. Então, daí vem essa nossa capacidade de expressar luminosidade, claridade, anunciar coisas que estão além de nós mesmas, remeter, né, em última instância, ao amor. Eu sempre penso assim que as mulheres têm essa capacidade incrível pela sua própria natureza, porque a gente tem seios que indicam, né, que a gente pode alimentar. A gente tem útero que indica que a gente pode receber, que a gente pode se doar. Há coisa mais bela do que uma mulher com o seu filho? Eu desconheço. É lindo, né? Porque isso expressa, né, essa capacidade que a gente tem de puxar para cima, né, de deixar um legado, de deixar rastro, tanta coisa, né? Então, é esse descobrir, né, a beleza em nós e saber expressá-la do melhor modo. Isso vai exigir um trabalho grande. E não significa que a gente vai desprezar a aparência, o exterior, a proporção, a harmonia, de forma alguma. Por quê? Porque faz parte da beleza também esse aspecto formal. Só não se reduz a ela. E é muito mais agradável olharmos para pessoas bem proporcionadas do que para pessoas mal proporcionadas. Então, é um serviço de amor também, né? Na medida do possível, né? Expressarmos aquilo que nós tivermos de melhor. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar aqui sobre essa questão da essência da beleza, que basicamente se reduz a harmonia, acabamento, luminosidade, claridade. E a partir disso, o que vem, né? Vem o amadurecimento. A gente supera a síndrome de Dorian Gray. Por quê? Porque eu vou aprender a envelhecer. Vou aprender a descobrir a beleza que corresponde, né, a um estado de vida, a uma beleza própria de cada idade. Eu gosto de ter assim como referência uma atriz que eu acho maravilhosa, que é a Audrey Hepburn. Bom, ela é linda por definição, né? Lindérrima, mas, além disso, é muito lindo ver as fotos dela já idosa. Um sorriso, uma luminosidade, impressionante. Aquilo não é só algo externo, ela poderia estar cheia de botox, de um monte de coisa, como outras, né, da sua geração.
muito mais bonita. Bom, não sei, né? Impressionante, muito mais agradável. Por quê? Porque essa é a maturidade, né? Que expressa também a sua beleza. E isso exige uma lapidação, realmente uma lapidação interior importante, né? Aprender a aceitar-se, a harmonizar-se, tirar o melhor partido de si e expressar isso do melhor modo. Muito obrigada.